Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Fala pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Gente, eu confesso que eu estou muito feliz, né? O programa de hoje eu quero dedicar a todos os que contribuem para que o Sebrae seja uma referência de relacionamento, né? Uma instituição que trata das empresas, como também, como o programa de hoje, trata do lado social, e você vai conhecer um Sebrae que muitas pessoas não sabiam que existia esse lado do Sebrae, e o programa Neto Alto traz para você hoje, claro, a analista de ambiente e de negócios, que vai falar aqui, né, sobre a parte social do Sebrae, né, as relações principalmente com a agricultura familiar, um trabalho que o Sebrae desenvolve que é muito bacana e tem atingido grande parte dos municípios de Alagoas. Eu estou falando de Tatiana Eigler. Tatiana Eigler. O nome é alemão, né, Tatiana, que você falou? Isso, é alemão, né? É um nome um pouco invocado, mas pode ter certeza que o tema do programa de hoje é bastante legal e com certeza você vai gostar, porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Voltamos com o programa Neto Alto hoje, claro, tendo o prazer de falar de coisas sociais, coisas que fortalecem o ser humano, principalmente os estudantes, que muitas vezes só tem mesmo aquele alimentozinho que é fornecido nas escolas públicas, e o Sebrae também está presente para reverter muitas vezes essa ausência desse alimento. E eu estou tendo o prazer hoje para debater todo esse tema, o prazer de receber Tatiana Eigler, que é analista de ambientes de negócios do Sebrae. Primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso espaço, nossa querida Tatiana, e claro, já perguntando quem é Tatiana Eigler. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada pelo convite, né? Então, quem é Tatiana Eigler? Foi legal. Então, eu sou uma pessoa que estou há 13 anos no Sebrae, estou há 11 anos nessa unidade de políticas públicas. Então, vim do órgão público antes de entrar no Sebrae, então já trabalhava com alguns municípios. Foi quando eu conheci o Sebrae para começar a fazer esse trabalho junto com as pequenas empresas. No caso, durante 13 anos, né, é impossível não perguntar, né, de que forma o Sebrae foi parar, né, no coração, né, dessa profissional tão competente e tão comprometida, né? Eu falo isso porque a gente conhece muita gente, né, que passam por aqui, e antes de começar o programa a gente bate papo, né, procura extrair algumas ponderações. Como é que o Sebrae foi parar na sua vida? Então, conheci o Sebrae quando eu trabalhava no órgão público, né? E aí a gente já atuava diretamente com o Sebrae em parceria. Foi quando saiu um concurso do Sebrae e eu quis fazer, e entrei naquele mesmo momento. Abandonei o órgão público e fui parar no Sebrae para trabalhar junto com os municípios, mas de outra maneira, fazendo a diferença, fazendo com que o ambiente legal para que as pequenas empresas pudessem crescer e cada vez mais se fortalecer nos municípios. Engraçado que você falou, né, pequenas empresas, né?
E geralmente quando se fala de Sebrae, se fala, né, de pessoa jurídica, né, de CNPJ. E poucos sabem que o CPF também, né, principalmente para os mais necessitados, o Sebrae também se faz presente, né? Eu queria que você passasse para a gente uma radiografia dessa relação, né? Onde o Sebrae também está presente para aquele empreendedor que no momento passa por adversidade, como nós pregamos aqui todo o programa, né? Você está com adversidade na sua empresa, procura lá um consultor do Sebrae, né? E agora recebendo você aqui, né? Onde o lado social se apresenta para o público do nosso programa. A gente tem feito um trabalho muito forte com o produtor rural, né? Então, todo produtor rural hoje que tem a sua roça, que planta, então a gente vem trabalhando com ele para que ele possa fornecer cada vez mais para a alimentação escolar e vender para a prefeitura. Então, a gente tanto faz uma capacitação junto aos gestores públicos, ensinando a eles como eles podem cada vez mais comprando dentro da próprio município, da roça daquele produtor rural, como a gente ensina ao produtor rural como ele pode conhecer esse nicho de mercado, que muitas vezes ele só conhece ali aquela feira livre, né? O atravessador, e não sabe que tem esse nicho de fornecer para a prefeitura também. E hoje quem mais se compra dentro do município é a prefeitura, né? Então a gente mostra que é algo que eles podem crescer e deslanchar cada vez mais. O Programa Nacional, no caso o PNAE, né, que é chamado Programa Nacional de Agricultura Familiar, é um órgão, né, um braço do governo federal, né, que fomenta exatamente a ausência dessas necessidades alimentícias. E aí o Sebrae vai exatamente, né, em parceria para poder solidificar ainda mais, né, esse programa. Eu queria que você passasse para a gente, né, o que significa, né, mais aprofundadamente falando, né, o PNAE, né, e de que forma o Sebrae vem a nível de Alagoas, que daqui a pouco eu quero conversar com você, prefeito, né? Eu e a nossa amiga Tatiana, que vai falar com você, que ainda não está presente nesse programa, o que é o PNAE, né? E quais suas ramificações, assim, onde é que ele está inserido, principalmente quando a criança chega em casa e fala: mamãe, olha, a comida hoje estava tão bacana, não é verdade? Onde é que o Sebrae está também inserido nesse projeto? Isso. Toda escola municipal, para ela comprar a merenda escolar, ela precisa comprar através de um produtor rural. Ou através do produtor rural, ou através de licitações. Então, todo município recebe do FNDE, que é o Fundo Nacional, o recurso que vem do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a obrigação legal, todo município precisa fornecer, no mínimo, 30% do que é comprado hoje da agricultura familiar. Então, vamos se dizer que ele receba, exemplo, 1 milhão naquele município. De 1 milhão, 30% vai ter que ser do agricultor familiar. Essa é a obrigação por lei. Fantástica. Isso. E aí é esse trabalho que a gente vem fazendo com o produtor para que ele acesse esse mercado, que é um mercado que o dinheiro já está certo, é um dinheiro do governo federal. Carimbado, né? Carimbado. E ele vem de acordo com a quantidade de alunos que tem em cada município, pela quantidade de matrículas que é feita no município. Que coisa maravilhosa. Aí você veja, gente, como é importante o Sebrae, né, dentro desse contexto. Com essa atividade, você fortalece a atividade fim, que é exatamente aquele que produz, né, o alimento para o aluno. Porque tem atividade meio, que é no seu caso, né, que você... Daqui a pouco a gente vai falar exatamente do concurso, né, de merendeira, algo maravilhoso, gente. Vocês vão amar, né, e é chancelado pelo Sebrae. Então, assim... Dentro do que você fala, né, a gente pode dividir com o pessoal de casa exatamente isso. É o Sebrae também fomentando outra atividade, né, além da boa alimentação do aluno, que é a atividade agrícola. Que legal, cara. Isso, é mostrando que aquele aluno, ele pode comer produtos de qualidade, vindo muitas vezes da roça que o pai está plantando, né? Então, é algo que a gente vem plantando isso nos municípios e mostrando como é importante aquela criança se alimentar com qualidade, porque ela se alimentando com qualidade, ela consegue ficar atenta na sala de aula, então as suas notas aumentam, então a nota do IDEB também aumenta, então tudo isso é um ciclo dentro do município que só faz fazer o crescimento do município. Uma pergunta só pessoal, viu, gente? Essa é uma pergunta assim, que é curiosidade minha. Existe algum processo de fiscalização onde o Sebrae faz, rapaz, ele comprou em outro canto e está dizendo que foi ele que produziu? Existe um começo, meio e fim dentro dessa relação, né, com a agricultura familiar?
Não existe a fiscalização do SEBRAE, porque o SEBRAE entra como na participação de auxiliar como eles devem fazer o correto. A fiscalização acontece, sim, pelo governo federal, através do FNDE. Como o FNDE que dá esse recurso para os municípios, então ele fiscaliza. Ele fiscaliza, será que aquele alimento que está indo para as escolas é realmente da roça? Porque o produtor rural ele precisa fazer um projeto e ele precisa assinar que por exemplo, aquela batata doce é da roça dele. Então, caso chegue alguma fiscalização no município e veja que aquele produtor rural não tem a batata doce, o município pode ser multado. E aí, então, banido. Quem fiscaliza é o município. É o governo federal. É o FNDE. Então, vamos lá, um exemplo. Penedo. Um exemplo, hipoteticamente falando, viu, pessoal de casa? Penedo está dentro do PENAI, desse projeto. Todos os 102 municípios. Todos eles estão presentes. Todos os 102. Pronto, então vamos lá. Penedo tem lá um agricultor que está inscrito, né, dentro desse projeto, só que a fiscalização chegou lá e viu que a batata doce que ele tem lá foi comprada fora, não foi plantada. Ele não registrou, né, o processo de produção no tocante ao plantio, né? E aí o SEBRAE, no caso, diante do que você passa para a gente, ele é um elemento que ele pega essa informação, né, que certamente chega até ele, né? A prefeitura passa essa informação. Eu estou perguntando isso até para que a gente possa criar, né, um cenário de participação entre a gente, o pessoal de casa, né, o SEBRAE e eu que estou aqui, né, dirimindo essas dúvidas. Né? É um processo onde a confiança ela tem que ser plena. Né? Onde não tiver confiança, automaticamente a pessoa já não entra no projeto? Então, é um processo licitatório. Só que é um processo licitatório mais fácil de participar. É diferente de uma licitação de um pregão eletrônico, ele tem toda uma burocracia por trás para que as empresas possam participar. Na chamada pública, como é que acontece? A nutricionista do município, ela faz um cardápio, né? De acordo com a tabela nutricional, tudo certinho. E ela vai colocar quais são os alimentos que ela precisa para comprar para o ano todo. Então, eu coloco lá macaxeira, batata doce, o inhame, eu estou falando produtos da região, sim, tá? Claro. E aí ela vai colocar, eu vou precisar de 1 tonelada de batata doce, né? 5 toneladas de macaxeira. E os produtores vão se organizar para fazer aquela entrega, aquela venda daquele produto. Só que quando ele faz antes de fazer a venda, ele precisa fazer um projetozinho. É um projeto onde ele diz assim, a batata doce, 1 quilo é tanto, e ele consegue fornecer tanto por mês. Só que no final do projeto, ele precisa assinar dizendo que aquele produto é da roça dele. Porque caso aconteça uma fiscalização e um fiscal bater na roça daquele produtor que ganhou a chamada pública e ele não tiver, aí o município pode ser multado. Que coisa Entendeu? fantástica. Gente, olha, observem a cadeia, né, produtiva de todo esse contexto, né? É o aluno que sai ganhando, é o SEBRAE que fomenta, né, esse momento tão importante, que dá exatamente a energia para que isso ande, é o prefeito que adere, né, essa questão do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, e ao mesmo tempo é o agricultor que se inscreve, que tem interesse de ter essa venda já carimbada, garantida. Enfim, é algo muito bacana e que merece realmente um cafezinho, que está ali já, o café da Algás, né? Se você, meu amigo e minha amiga, também quer ter uma grande vantagem com a Algás, coloca um kit GNV e tenha 45% de economicidade. Se você gasta 1.000, vai gastar apenas R$550, porque os produtos da Algás você faz muito mais com muito menos. Vamos com um cafezinho da Algás? Vamos lá? A gente vai para um rápido intervalo. Eu volto já com coisa muito mais interessante sobre esse projeto do SEBRAE. Voltamos já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar,
Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Edifício Cairóis, da Delman Construções, apartamentos de 87 a 97 metros quadrados, com piscina, salão de festa, academia, tudo que a sua família precisa para viver num lugar bem legal, tá bom? Quer saber mais? Clica aqui embaixo, vem com a gente. Novidades, planos de pagamento o melhor possível para você. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje debatendo um tema muito importante, que é exatamente os valores sociais que o Sebrae também abraça. Né? Muita gente pensa que o Sebrae só cuida das empresas, dos CNPJs, mas, claro, na calada, né, só sabe quem realmente é atendido por esses projetos do Sebrae. E hoje a gente está trazendo para você um projeto muito bacana, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, valorizando aquela pessoa que nesse momento está lá no sertão, né, mas está tendo aquele alimento de boa qualidade dentro da sua escola. O programa de hoje está trazendo isso para você. E vocês vejam, no primeiro bloco nós falamos do Sebrae, veja a parceria como é importante. Falamos da prefeitura, que adere a esse projeto. Concomitante a isso, tem a atividade FIM, que é quem produz lá, o pequeno agricultor. E agora a gente traz no segundo bloco, gente, uma coisa muito bacana. Diante de tudo isso, alguém tem que preparar a comida, né? Porque como é que vai parar no prato do aluno? Né? Como é que vai parar no prato exatamente dessas pessoas que apostam nesse projeto? E aí eu estou falando das merendeiras, que é exatamente onde o Sebrae chancela ali a sua veracidade de um projeto sólido, né? E que faz com que muita gente saia da linha da pobreza, somente na questão inerente à fome. Então, assim, a gente vai apresentar para vocês agora um projeto, um vídeo bem bacana de um projeto que é o concurso de merendeira, que vai ter aqui também, Tatiana, agora em 2025, né? Daqui a pouco a gente vai falar, mas você vai assistir agora um videozinho de 3 minutos que vale a pena, né, você assistir a valorização do Sebrae em detrimento a esses profissionais que são as merendeiras. Para você, produção, daqui a pouco a gente volta debatendo esse vídeo. Essa é a nossa 6ª edição do concurso de merendeiras e o objetivo principal do concurso é estreitar a relação da agricultura familiar com a alimentação escolar. Então esse concurso foi criado para que a gente cada vez mais melhore a alimentação escolar nos municípios. O concurso ele tem algumas etapas. Primeiro, a gente lança o edital, uma chamada pública. Dentre os 102 municípios, 21 conseguiram fazer a adesão ao concurso. Depois da adesão, eles participaram de uma capacitação teórica, onde a nossa nutricionista contratada ensinou as merendeiras e as nutricionistas dos municípios o que pode e o que não pode ir na alimentação escolar, no cardápio, né? De acordo com a FNDE, já que o recurso que o município recebe para a alimentação escolar vem do FNDE. Após isso, vai a etapa da oficina prática, onde o SENAC entra como parceiro, ensinando os cortes, como empratar, a harmonia daquele prato. E aí a gente começa o concurso propriamente dito. Os municípios se inscrevem as receitas merendeiras e dentro dessas receitas precisam ter alimentos que venham da agricultura familiar da região. Então, quanto mais produtos da agricultura familiar na receita, a pontuação é maior para que ele possa concorrer ao concurso de merendeiras. O concurso, após isso, a escolha das receitas, a gente tem a etapa municipal, onde sai a merendeira vencedora, ganhando R$500. Após a etapa municipal, elas concorrem à etapa regional do estado de Alagoas. Da região, saem 2, primeiro e segundo lugar, para concorrer à etapa estadual. Na etapa estadual, elas concorrem ao primeiro lugar R$5.000, ao segundo lugar R$2.500 e ao terceiro lugar R$1.000. Além disso, também premiamos a nutricionista, porque sem elas a gente não consegue que saia uma ficha técnica com a receita de qualidade. Então, a merendeira que ganha em primeiro lugar,
a nutricionista também ganha R$5.000. O objetivo principal do concurso de merendeira é estreitar essa relação do alimento de qualidade com produtos vindos da agricultura familiar, onde a gente consegue fazer com que o produtor rural ele mostre quais são os produtos que tem ali na região e aí sim a nutricionista fazer um cardápio de qualidade com produtos que venham da roça para o prato da criança. Estou muito feliz de ter chegado até aqui, ter conquistado o prêmio, mas não só isso, mas de poder estar aprendendo e poder levar coisas novas também para o meu município. Trouxe o meu prato, que é o nhoque nutritivo, com coisas da agricultura familiar, e isso é muito importante, né? Porque a gente pode estar levando coisas saudáveis para as crianças. Só agradecer primeiramente a Deus e a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Aí está, pessoal. No ano passado, 2024, concurso de merendeira, você acompanhou de perto esse projeto do Sebrae. Tatiana, é um projeto que realmente a gente que assiste, que acompanha, né, de perto todo esse trabalho que você, né, juntamente com seus pares do Sebrae, desenvolve. É prazeroso quando você assiste um vídeo desse, não é? É um projeto bem emocionante. Na verdade, ele foi essa nossa 7ª edição, que a gente está lançando agora, dia 28. E ele surgiu do momento que eu estava fazendo uma palestra no município para os produtores rurais, mostrando a importância deles venderem para a agricultura familiar. Quando, dentro dessa palestra, né, teve o intervalo, a merenda da criança, foi quando eu vi que a merenda daquela criança, que era na roça, era uma escola na roça, era sardinha com arroz. Poxa vida. E aí a criança, no pratinho azulzinho dela, ela pegava uma colherada e jogava o resto tudo no lixo. E aí quando eu voltei, passei isso, a gente construiu esse projeto. Eu pensei, poxa, eu estava conversando com produtores rurais que vendem banana para dar e vender, né? Estraga de tanta banana. E como é que eu não tenho... Como é que a merenda dessa escola não é de qualidade? Porque algo enlatado não tem qualidade para uma criança. Então, a gente construiu. A gente hoje está com uma parceria com o Senac. Tem uns 3 anos que eles estão conosco, 3, 4 anos. E a gente vem construindo cada vez mais. E toda vez que a gente faz cada etapa do concurso é bem emocionante, porque elas choram, elas se sentem super valorizadas, porque elas diziam que elas não se sentiam. Então, é algo bem gratificante. Dentro do que você está falando, né, isso cria um padrão, né, a nível de município. Então, assim, ninguém pode reclamar que alguém está comendo melhor do que ninguém. Né? Se eu estiver falando alguma besteira, você diga. Esse padrão ele vai exatamente para os 102 municípios? Na verdade, o concurso a gente não consegue fazer no 102, até porque não ia dar tempo em um ano de fazer, mas a gente abre o edital para que 21 municípios possam fazer adesão. Então, é aqueles 21 primeiros que fizerem adesão com a sua cozinha de qualidade, grande, com fogão, forno, utensílios, pratos e tudo que a gente consiga fazer com que aquela merendeira possa fazer um prato com qualidade e possa fornecer para a criança. Só que antes de acontecer o concurso, a gente capacita essas merendeiras. Não joga elas na cozinha para elas fazerem. Não, porque elas se servem realmente no MasterChef. Depois, como se vocês verem no curso, vocês vão ver que tem um relógiozinho caindo. Elas se sentem prestigiadas. Então, antes disso, a gente faz uma capacitação com elas em cada município. Primeira capacitação teórica, mostrando qual a importância da agricultura familiar, quais são os alimentos que podem e que não podem ir para a alimentação escolar, porque tem alimentos que são proibidos, né? Tem alimentos que para criança abaixo de 2 anos, por exemplo, não tem como. Por exemplo, o açúcar é totalmente proibido. Então, tem muita coisa que o FNDE hoje bloqueia para que não possa ter na alimentação escolar, que seja alimentação de qualidade. Após essa capacitação teórica, a gente faz junto com o Senac a capacitação prática, ensinando aquela merendeira como fazer o corte, como fazer uma montagem de um prato bonito, porque muitas vezes, quando a gente chega num restaurante, o que a gente come primeiro? Com o cheiro, né? A gente sente o cheiro daquela comida e depois
é o olhar. É provocado, por último, né? Primeiro é provocado, né? Pelo cheiro, né? Por último, é o sabor, Isso. né? Porque o sabor é a última coisa. É quando você bota o alimento na boca. Então, a primeira coisa é o cheiro. Se aquela cozinha tá cheirosa, você já... Ih, aquela comida é gostosa, não é? E depois, quando você olha, geralmente para criança, que você tem que ser coisa lúdica. Então, a gente ensina como fazer algo com peixinho, em formato... Aqueles legal, formatos, negócio cara. de praia, aquelas forminhas de Sim. praia. Tem muita merendeira que utiliza para botar o arroz, todo bonitinho, para que a criança não sinta assim, macaxeira eu como todo dia, até porque o meu pai planta, né? Ele pode pensar. Mas se eu como uma macaxeira num escondidinho ou algo diferente que ela não come em casa, o olhar para aquela comida vai ser outro. Então é isso que a gente ensina. Esse programa ele atende as crianças até quantos anos? Só da rede municipal, do 1º ao 9º ano, e os municípios que fazem parte do EJA, que tem o EJA, né? Certo. Que são os adultos que estão ali na rede que não estudaram antes. E aí, no caso, assim, claro, de 2019, vocês lançaram esse concurso, né? 2019. Até hoje. Né? E aí eu pergunto, vamos saber, o pessoal de casa também deve estar curioso também, e os alunos, o que é que fala disso tudo que nós debatemos aqui no programa, como tem sido a reação? Eu acho que eles ficam ansiosos para no outro dia ir logo para o colégio, né? Porque certamente um dia é uma coisa, no outro dia deve ser outra, né? Não fica aquela coisa constantemente uma mesma coisa. Fala para a gente, qual é a reação desses alunos hoje em dia? Uma coisa interessante que a gente colocou no concurso é que na etapa municipal, os jurados, a gente escolhe 5 crianças para que eles possam opinar. Porque uma legal, coisa são os cara. adultos opinando, outra coisa é a Isso. criança. A gente, logo no começo do concurso, a gente fez num município onde foi colocado, por exemplo, o sururu, né? A merendeira cozinhou o sururu e tal. A criança, quando comeu e viu aquele sururu, ela já não foi apetitoso para ela. Para a gente que estava comendo, nossa, que delícia. Mas não adianta ser delicioso para a gente se a Isso. criança não conseguir comer. Perfeito. Por isso que um dos jurados, na etapa municipal, são 5 crianças que elas só opinam o sabor. Elas não vão saber opinar a montagem do prato, a qualidade, se tem produtos da agricultura familiar ou não, porque isso também pontua. Sim. Mas é o sabor. Se ela está ali, que ela vai conseguir comer aquilo se aquele alimento entrar na merenda escolar. Que coisa bacana. Vamos falar de coisa boa. 2025, concurso de merendeira, dia 28/4, né? 28 de abril agora, às 7/5, as inscrições, é isso? Fala esse ano, o que é que tem de novidade, né? O que é que vem de diferente, né, dos demais? Tem algo que, né, Tólio, vou revelar porque é seu programa e tal. Rapidinho, a gente já estamos encerrando aqui o nosso tempo. O que é que tem de coisa boa para 2025? A diferença desse ano é que nos anos anteriores, sempre era pratos salgados. E esse ano a gente tentou inovar para que a merendeira que quiser participar com doce, então vai ter a categoria doce e categoria salgado. Que coisa fantástica. Então, vamos fazer uma sobremesa, mas sobremesa sem açúcar, né? Lembrar que tem que ser sempre algo que a criança menor de 2 anos, ela consiga acessar. Então, tem que ser igual para todo mundo. Então, essa é a novidade desse ano. A gente vai ter a categoria doce, então vai premiar. Se tiver merendeiras, vai premiar até o final o salgado e o doce. Eu quero, em nome de todos nós, Tatiana, agradecer a sua vinda aqui, parabenizar, sabe? Eu acho que o Sebrae, eu digo Sebrae social, né? Hoje você pode ter a noção desse trabalho que muitas vezes não aparece, mas que atinge muita gente, e o Sebrae está ali abraçando cada um, né? Criando a humanidade, né? Dentro dos processos. E eu quero parabenizar, Tatiana, o seu trabalho, o seu compromisso, né? A forma que você, né, apresenta aqui pra gente esse trabalho, que eu digo que é um trabalho plural, né? Ele não é singular. Se você não tiver seus parceiros, também você não consegue. Se os prefeitos também não tiver seus parceiros lá na atividade fim, também não vai conseguir. Então, assim, eu acredito que quem agradece a todos vocês são as crianças, né? Que nascem, né? Como nosso estado, né, já teve um ranking muito alto de desnutrição, né? E hoje a gente tem o prazer de trazer para um programa de entrevista um Sebrae social, né? Um Sebrae de CPF, não de CNPJ, né? Que cuida diuturnamente, né? E se preocupa com a alimentação dos estudantes dos municípios. Eu quero que você leve o nosso abraço a todos que fazem o Sebrae, né? Que você faça sempre dessa cadeira a sua verdadeira tribuna, amiga. Obrigada. E aí eu queria só encerrar dizendo, esse concurso não acontece se não tiver o apoio do prefeito, do secretário de Educação. Sim. A nutricionista é primordial para que ele consiga ter êxito até o final.
E, lógico, nossos parceiros, que hoje a gente está com o Senac e o Senar. Coisa boa, muito bacana. Leve o nosso abraço a todos eles, tá certo? Obrigada. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio da Algás. Lembrando você que quer economicidade. Ah, Neto, eu estou gastando R$1.000 por mês, tá terrível de gasolina, de álcool, enfim. Coloca um kit GNV no seu carro e usa o produto da Algás. Usa o gás, que dá economicidade para você de até 45% de desconto. Então, se você gasta 1.000, você só vai gastar 550 e o restante você vai levar para casa para ajudar na feira, no colégio do menino, enfim. Ah, gente, se você está desmotivado, sua empresa não está indo para frente, nada está indo bem, o estoque, meu Deus do céu, vai uma dica aqui do nosso programa. Amanhã procura lá o Sebrae. O Sebrae tem consultores que estão preparados para atendê-lo da melhor forma possível, criando alternativas para que você saia desse momento difícil e a sua empresa, claro, volte a voar, porque Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor alagoano, tá bom? Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @Programa Neto Alto, como também minha querida amiga Tatiana, maior portal de comunicação do estado, @Cada Minuto, ou então portal Cada Minuto. Você acompanha todos os nossos programas lá, ou então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo projeto de comunicação, tá bom? Na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los amanhã, às 13 horas, aqui na TV Farol. Um grande abraço, tchau, valeu! Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Edifício Queiroz, da Delman Construções, apartamentos de 87 a 97 metros quadrados, com piscina, salão de festa, academia, tudo que a sua família precisa para viver num lugar bem legal, tá bom? Quer saber mais? Clica aqui embaixo, vem com a gente, novidades, planos de pagamento o melhor possível para você.